Tarde, Stephanie. Boa tarde. O meu assunto inicial, né, lá nas primeiras reuniões, falava sobre os problemas recorrentes da diabetes, né, as neuropatias, e especificamente as neuropatias autonômicas. E hoje eu resolvi abrir um pouquinho mais, puxei até para a parte fisiológica, né, se a gente for falar. Não pretendo me aprofundar muito na fisiologia, que é até para não invadir uma área que não é meu ponto forte, mas é justamente para a gente entender como funciona, porque às vezes a gente fala, o exercício é bom porque faz a translocação do GLUT4 para a membrana da célula, mas como isso funciona, né? Pelo menos na minha cabeça era uma coisa muito, muito vaga. Então, eu trouxe dois conceitos a princípio, que são bem básicos, que todo mundo, né, deve saber, mas para a gente poder ficar com eles na cabeça para entender bem o que está sendo dito. O primeiro deles é o conceito de glicemia, que é a quantidade de glicose que circula no nosso sangue. Então, a gente sempre fala, né, tem que ter o controle da glicemia, o controle da glicemia. Nada mais é do que esse controle da glicose. E o que seria a insulina, que hoje é o nosso ponto-chave, que seria um hormônio peptídico responsável por controlar essa glicemia. Então, para a gente começar a entender esse processo todo, quando tem a ingestão de alimentos, nós temos o aumento dessa glicemia, porque há a quebra dos carboidratos e, com isso, nós temos uma disseminação de açúcar no sangue, decorrente desses carboidratos ingeridos. O sangue carregado com a glicose, ele precisa passar pelo pâncreas para o pâncreas poder liberar a insulina. E aí, o que acontece, né? Eu até coloquei, é necessário que a insulina cumpra o seu papel, pois um aumento prolongado da glicose no sangue caracteriza a diabetes. Então, é justamente isso que a gente vê quando temos os testes de glicemia em jejum. Se em jejum a pessoa tiver com a glicemia alta, é porque a insulina não está cumprindo seu papel. Porque se ela não comeu nada, a glicemia deveria estar nos padrões normais. Se está alta, é porque tem alguma coisa errada. E outro papel da insulina seria o direcionamento da glicose circulante no sangue para as células musculares e para os adipócitos. O funcionamento normal, né, seria a insulina se acoplar aos seus receptores que estão presentes nas membranas celulares para que haja a translocação do GLUT4 e assim a glicose possa entrar nas células. Né? E por que precisa dessa intermediação? Porque a glicose é uma célula grande e hidrossolúvel. Então, ela não conseguiria passar pela membrana da célula por causa do tamanho e porque na membrana ela teria uma rejeição, né? A membrana rejeitaria essa insulina. Então, ela precisa de um receptor ali, de alguém que faça a intermediação desse processo. Então, a insulina ela é produzida pelas células beta-pancreáticas que estão presentes nas ilhotas de Langerhans, que, obviamente, ficam no pâncreas. A glicose é a principal indutora de secreção dessa insulina, né? Então, como eu já falei antes, quando o pâncreas percebe a presença da glicose no sangue, ele automaticamente libera a insulina para que ela possa ser captada pelas células. Mas também pode ser estimulada por outras coisas, como a presença de acetilcolinas e o glucagon. Os receptores de insulina, eles são compostos por duas subunidades alfa, que estão posicionadas fora das células, e duas subunidades beta, que são transmembranas. E aqui a gente chega especificamente, né, em como funciona essa liberação de insulina.
o que está sendo mostrado aqui é quando ela chega no pâncreas, né? Por que libera a insulina? Então, a princípio, nós temos a entrada da glicose através de um transportador de glicose, e essa glicose ela sofre uma fosforilação, que seria a glicoquinase, e se transforma numa glicose 6-fosfato. Essa glicose, ela vai fazer parte, né? Ela vai compor o ciclo de Krebs, que através desse processo nós vamos ter a geração de ATP, que seria energia para a célula. Devido a essa liberação de ATP dentro da célula, nós temos uma inibição dos canais de potássio. Então, a célula para de liberar o potássio e, por conta disso, ela fica muito carregada positivamente, o que a gente chama de despolarização. Como ela está muito carregada, porque esse potássio não está saindo, essa célula despolariza e começa a ativar os canais de cálcio, que é para o cálcio entrar nessa célula e poder fazer esse equilíbrio. Devido a essa entrada de cálcio e o cálcio que também já estava presente na célula, só que em menor quantidade que o potássio, nós temos a liberação das vesículas que elas contêm insulina. Então, essas vesículas elas começam a estar mais próximas da membrana e, após esse processo, quando elas chegam na membrana, a gente tem a secreção da insulina. Então, é assim que funciona quando o pâncreas ele reconhece essa glicose até o momento em que ele libera essa insulina. E aqui a gente entra no processo da cascata de ativação para a captação dessa glicose dentro das células, né? Então, a insulina, ela se acopla aos seus receptores e depois disso, a unidade beta desses receptores, elas se autofosforilam. Elas têm uma presença de fósforo nelas. Com isso, nós temos a produção dos substratos do receptor de insulina, ou conhecidos como IRS, e esses substratos, eles vão ativar outros substratos intracelulares. Aqui no caso, eu até grifei o P13K, que seria um desses substratos. É importante, né, a gente prestar atenção nessa cascata, porque dependendo do que for ativado, os próximos substratos ativados, eles não são voltados para essa translocação do GLUT4. Então, nós temos muitos processos que acabam passando pela mesma via de ativação. E, após a ativação desses substratos intracelulares, aí sim, eles se acoplam ao GLUT4, ele sobe para a membrana e consegue trazer a glicose para dentro da célula. Mas aí a gente chega, né, naquela interrogação. O que acontece com os diabéticos? Se nós temos essas disfunções todas, né, o diabetes 1 tem a sua singularidade, o diabetes 2 tem outra, né, e por que essa célula não consegue captar essa glicose? Então, o que acontece? O diabetes tipo 1, a disfunção é que as ilhotas de Langerhans, que são responsáveis por detectar essa glicose, elas não reconhecem as células beta-pancreáticas. Então, como o pâncreas não reconhece as suas próprias células, ele não consegue captar que a glicose está. Na verdade, ele capta que a glicose está no sangue, mas ele não consegue, a glicose não consegue entrar e por isso não tem a liberação de insulina. Até por causa disso que muitos consideram isso como uma doença autoimune, porque o próprio corpo não entende o funcionamento dele, no caso do pâncreas. E como não tem essa produção de insulina, porque a glicose não entra no pâncreas, esses
diabéticos tipo 1, eles são dependentes de insulina exógena. São os pacientes que aplicam insulina, geralmente para o resto da vida. Então, no caso, esse processo, no diabetes tipo 1, esse processo não ocorre. Não tem a entrada da glicose para, consequentemente, ter a saída da insulina. Não acontece esse processo. No diabetes tipo 2, a secreção de insulina acontece, mas ela se acopla aos seus receptores, mas eles não se ativam. Então, a cascata de ativação com aqueles IRS, ela não acontece e também não tem ativação dos outros substratos. Mesmo que se acoplem, o receptor não funciona, porque ele não reconhece essa insulina. E aí, nesse caso, o problema não é a falta de insulina, como no diabetes tipo 1. É a falta de reconhecimento dessa insulina pelo receptor. Então, muitos acabam caindo para o uso de fármacos. Um problema, né, que pode acontecer nos diabéticos tipo 2, por causa dessa grande quantidade de insulina, é o aumento da pressão arterial. Porque como teve a liberação da insulina, mas o receptor não ativou. E aí aquela glicose, ela continua circulando no sangue. Ela passa novamente pelo pâncreas, e aí o que acontece? O pâncreas libera mais insulina, né? Aquela coisa, poxa, eu já liberei e nada aconteceu, essa glicose ainda está aqui, então eu vou liberar mais para eu poder ver se essa glicose entra na célula. E o que também não acontece, porque os receptores não são ativados. Com essa presença muito grande de insulina no sangue, nós temos esse sangue, ele começa a ficar mais fino e trazendo um aumento de circulação, um aumento da pressão dentro das artérias realmente. Até porque tem uma maior irrigação dessas artérias e devido a essa quantidade grande de insulina circulante. Então, nesse caso, no diabetes tipo 2, esse processo não acontece. A cascata de ativação, ela não acontece porque o receptor, ele não reconhece essa insulina. Mas e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Já que eles não conseguem captar essa glicose. E aqui a gente pode entrar na translocação do GLUT4 através do exercício, se a gente quiser tirar a medicação desse... Não tirar a medicação, né? Mas ajudá-los sem precisar usar tantos medicamentos. Então, esse artigo, ele fala sobre a bioquímica do exercício e do AMPK. Mas aí vem a pergunta, né? O que é AMPK? O AMPK é uma proteína quinase ativada de AMP. Ela é responsável por promover a homeostasia da energia celular. É composta por uma subunidade alfa, que é a catalisadora, e pelas subunidades beta e gama, que são subunidades reguladoras. E são justamente elas que são responsáveis por essa homeostasia. O que acontece, né? Geralmente, os dois principais motivos de ativação, mas um dos principais dentre os dois, seria essa redução do ATP e consequente aumento de AMP, né? Por hipóxia ou por redução de glicose, que no caso é o que a gente está falando aqui. O que acontece? Quando tem essa grande redução do ATP, porque a célula está perdendo energia, tem um aumento maior do AMP, que vai ativar esse AMPK. E o outro é a contração muscular. Acaba que, nesse caso, os dois se conversam, porque tem a redução da glicose normal por causa da diabetes e a contração muscular proveniente do exercício. E aqui eu trouxe um outro asterisco, que seria, que eu até coloquei, ativação de MPK em tecidos periféricos. Nesse artigo, ele também traz que quanto mais a MPK nós tivermos em tecidos periféricos, menor são as anormalidades, vamos colocar assim,
decorrentes de doenças de resistência à insulina. Na verdade, ele coloca de doenças provenientes de síndrome metabólica, que seria o caso da diabetes, né? E aí, talvez uma das explicações da neuropatia diabética periférica seja justamente isso. Nós temos pouca presença de AMPK nesses tecidos devido à diabetes e o que pode trazer os sintomas da neuropatia periférica, como quedas, tremores, dentre tantas outras fraquezas musculares, dentre outras. Então, aqui é mais ou menos como acontece a ativação desse MPK nas duas situações. Então, por causa da contração muscular, nós temos um aumento de cálcio, um aumento da concentração de cálcio nas células, que causa a ativação de algumas enzimas. Eu trouxe aqui como exemplo essas duas, que eu estava até lendo em um estudo que a enzima que vai ser ativada depende do tipo de atividade que você está fazendo. Então, se é uma atividade aeróbica, você vai ativar uma enzima, se for uma atividade de resistência muscular, é uma outra enzima, e por aí vai. E aí, essas enzimas, elas se acoplam às subunidades alfa do AMPK, que são catalisadoras, e essa acoplação promove o processo de lipólise dentro das células. Então, nós temos quebras de lipídios em ácidos graxos que vão gerar essa energia que a célula está precisando. No caso da redução do ATP e o aumento do AMP, essa depressão de ATP ele produz um aumento do ADP. E aí, a ação da adenilato quinase sobre esse ADP forma o AMP. Esse AMP vai se acoplar a uma proteína quinase, formando o AMPK, e aí a gente volta para o processo lá de cima, que é a lipólise e depois a geração de ATP. E aqui a gente fala sobre, mais especificamente no caso da diabetes, né? Porque esses processos aqui, eles são mais genéricos, né? Eles não estão focados, genéricos que eu digo porque eles não estão focados especificamente na diabetes. Eles acontecem e às vezes acontecem até mesmo com a presença da insulina. Esses dois aqui. Agora a gente vai falar especificamente da captação de insulina pelos diabéticos, já que ou eles não produzem essa insulina, na verdade, era captação de glicose. Eles não produzem a insulina ou a insulina não ativa a cascata de ativação. Então, nós temos a formação de AMPK devido a essa falta de glicose nas células. Então, nós temos um decréscimo de energia dentro delas. Por consequência, né, esse AMPK ele vai se acoplar a uma outra enzima, que é o TBC1D1, que vai ativar as células de GLUT4, fazendo com que elas se desloquem até a membrana da célula, e aí nós temos essa captação, já que o GLUT4 é um carreador de glicose para dentro das células. Então, eu trouxe um videozinho aqui que ele vai falar um pouquinho sobre essas três formas de captação de glicose. Ele é bem explicadinho, ele está em inglês, mas vem os nomes das enzimas e tudo mais, então fica bem tranquilo. É um vídeo curtinho, não é grande não.
Aqui é o processo normal da captação. Bom, então depois que a gente, né, agora conseguiu visualizar melhor esse processo, eu trouxe algumas comprovações científicas de que realmente o exercício físico é bom para quem tem diabetes nessa questão de captação de glicose. Então, esse primeiro estudo, ele trouxe uma tabela de remédios, não só para diabetes, mas remédios de forma geral, que os participantes tomavam. E para diabetes, ele trouxe 3 medicamentos, que seriam metforminas, peraí, que tá aqui na frente. Sulfonilureia e a insulina exógena. Ele não traz especificamente a quantidade de pacientes que usavam, mas ele traz esses 3 medicamentos que eram utilizados pelos participantes. No caso do grupo que fez atividades com uma intensidade moderada,
nenhum participante continuou usando anti-hiperglicêmicos, que são para controlar quem tem quadros recorrentes de hiperglicemia. 2 pacientes reduziram a utilização de insulina exógena e um participante reduziu pela metade o uso de metformina e sulfonilureia. No grupo que fez atividades de alta intensidade, no caso seria o grupo HIIT, 5 participantes reduziram a utilização de insulina. É importante a gente prestar atenção na palavra reduziram e não na palavra extinguiram, porque por mais que esse mecanismo do exercício físico ele seja bom para a captação dessa glicose, também não tem como nós retirarmos de uma vez a insulina do paciente. Talvez, com o tempo, depois de alguns anos da prática do exercício, pode ser possível, mas é algo que tem que ser sempre acompanhado com o endocrinologista para ter esse reajuste dos medicamentos. 4 participantes reduziram o uso da metformina e um participante reduziu o uso da sulfonilureia e um aumentou. Nesse outro estudo, ele traz especificamente exercícios de treinamento resistido. E aqui eu vou começar pela observação importante, já que a gente estava falando de medicamentos, né? Os autores trouxeram que 72% dos participantes que estavam no grupo da atividade física reduziram o uso da sua insulina. É um número bem elevado, né? Mais da metade do grupo conseguiu reduzir esse uso. E aí a gente consegue perceber isso até na tabela que eles trouxeram, né? Os números no começo do estudo e os números após. Se eu não me engano, são 16 semanas de estudo. Teve uma redução dessa glicose em jejum e tivemos um aumento da presença de glicogênio muscular no grupo que praticou a atividade. No grupo controle, a gente consegue ver que foi o contrário. Nós tivemos uma redução desse glicogênio muscular e um aumento de glicose no sangue. E, por último, esse aqui está um pouquinho difícil de enxergar, mas dá para ver que também tivemos alteração nos 2 grupos, tanto no grupo de intensidade alta como no grupo de intensidade moderada, uma redução dessa glicose no sangue em jejum, e o grupo controle ele teve um pequeno aumento dessa glicose. Então, para a gente concluir, né? O exercício físico se demonstra eficaz para o controle da glicemia em diabéticos, da mesma forma que ele ajuda na redução do uso de medicamentos, já que ele consegue fazer o papel que os medicamentos fazem, tanto a insulina quanto os outros fármacos. E esse mecanismo ele é eficiente para ambos os tipos de diabetes, porque esses dias me perguntaram, mas funciona para todos? Funciona, de acordo com a literatura, ele funciona para todos, já que nos 2, o problema é justamente a captação da glicose, porque a insulina não funciona, né? Ou ela não é liberada, ou o seu receptor não a reconhece. Então, a atividade física ela consegue fazer esse papel independente da disfunção que esse indivíduo possua. Então, sim, ela é eficaz para todos os tipos de diabéticos. E com isso eu encerro a minha fala. Agradeço a todos que me acompanharam. Desculpa se eu não aprofundei muito, mas era justamente para acabar não me empolgar e acabar trazendo alguma informação errada.
Parabéns, Stefania. Vou até puxar um parabéns de aniversário para você. Parabéns